Um outro assunto bem interessante, né, nesse módulo de AutoCAD avançado é, talvez o mais interessante, é a escala anotativa. Né? A escala anotativa é bem interessante de trabalhar e para quem vai trabalhar também com o XREF, né? Então são os dois assuntos mais importantes. O escala anotativa você consegue aplicar ele em cota, em texto, em bloco, você consegue aplicar em vários tipos, né, de objetos. Então, qual que é a ideia da escala anotativa? A ideia é você poder mudar a altura do seu bloco, ou do seu texto, ou da sua cota, ou da sua tabela, né, de acordo com a escala que você vai imprimir. Por exemplo, eu estou no Model, estou fazendo este desenho na escala 1:100. Ele foi feito na escala que foi desenhada mesmo. E aí eu vou pegar aqui o Multiline Text e vou colocar aqui, ó, no ambiente, eu vou escrever aqui jantar, por exemplo, né? Então, vai ser a sala de jantar. Vou clicar duas vezes aqui, vou selecionar, vou colocar a altura do texto de 0,3, por exemplo, né? Vou colocar no layer texto, não tem um layer texto aqui, vou criar um layer chamado texto, vou colocar na cor verde, né? Ok. Então, vou selecionar aqui o texto, layer texto, jantar, que na verdade é meio cozinha, mas tudo bem. Vou colocar um outro texto aqui também, para a gente conseguir visualizar e comparar. Então aqui eu vou pôr estar, tá? Tá um pouco grande a altura do texto, mas tudo bem. Qualquer coisa é só regular. Vamos supor que seja uma altura boa para escala 1:100. Outra coisa que eu vou colocar aqui são as cotas. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou pegar, já tem os padrões criados, os padrões que a gente fala lá no módulo 1, né? Então eu vou pegar o padrão que eu chamei de cota 100, linear, e vou colocar aqui uma cota 100, ó, né? E aí eu vou dar Enter, vou colocar uma outra cota aqui, e agora uma outra aqui, ó. Vou colocar só essas daqui, vou pegar o stretch, vou trazer ela um pouco mais pra cá, ó, né? Vou colocar esses valores pra cá, pra ficar mais bonitinho, né? E alinhado com o outro, pelo lado esquerdo. E vou colocar uma cota geral aqui também, ó. Esses daqui estão todos na escala 1:100. Para vocês terem só uma ideia, ó, eu vou fazer uma cópia disso aqui do lado e vou selecionar todos esses objetos, todas essas cotas, e vou colocar no padrão 1:50, ó. Só para a gente ter um comparativo. Então, veja, a ideia, né, aqui é você ter um desenho na escala 1:100, outro na escala 1:50, e todos eles visualmente aqui no modelo estão com a mesma altura, porém esse está com cota no padrão 1:100 e esse no padrão 1:50. Meu texto está na 1:100. Os meus blocos estão também na 1:100. Tudo de acordo com o projeto. Eu vou agora fazer isso aqui ficar anotativo, né? Então tem a ver com essa parte aqui de baixo, ó. Então notem que aqui está 1:1 na escala anotativa. Eu vou deixar do jeito que está. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e vou falar o seguinte, ó. Eu vou deixar esse aqui quietinho aqui, tá? Vou selecionar o padrão aqui, 1:100. Vou pôr Modify e vou falar aqui no Fit, ó, que esse padrão vai ser anotativo. Ok. Close. Tá? Então, aparentemente não aconteceu nada. Eu mexi nesse estilo aqui. Aparentemente, ok, né? Não tem problema. Eu vou selecionar esse texto. Então, esse aqui também eu vou deixar do jeito que está. Esse aqui também do jeito que está. Vou selecionar esse texto aqui.
E vou falar que esse texto também é anotativo, ó. Clico aqui ou aqui, tá? Anotativo. Ok. Então, quando eu passo em cima, ó, fica aparecendo esse ícone que parece um triângulo, né? Que é esse símbolo aqui, ó, de anotativo. Então, tudo que tem esse símbolo significa que ele é anotativo. Selecionar todas essas cotas, abrir o Properties, PR Enter, e falar aqui, ó, anotativo, yes, tá? Yes. Então agora, ó, de parar em cima, ele mostra o ícone. Certo. Feito isso, você já falou para ele que ele vai ser padrão anotativo. E você vai seguir as referências da escala 1 para 100. Só que agora a gente precisa fazer o seguinte, ó. Vou abrir o Properties de novo. E agora eu vou selecionar esse objeto que é, por exemplo, né, o texto, que ele já é anotativo, então ele já fala assim, anotativo, yes, ó, né, já estava me avisando aqui. Ele está falando aqui que na escala 1 para 1, ele está anotativo. É só você clicar aqui, vai aparecer os 3 pontinhos, você clica de novo, e aí você vai falar assim, adicionar, né, então você vai adicionar a escala. Então, do jeito que está 1 para 1, significa que ele está na escala, do jeito que ele está desenhado, ele vai ficar desse tamanho que foi formatado. Se eu colocar, por exemplo, para ele ficar... Então eu vou fazer o seguinte, vou clicar assim, opa, fechei. Se eu quero que esse texto, quando eu estou com o desenho nessa escala, né, no caso 1 para 100, nesse tamanho de proporção, eu vou imprimir, eu vou deixar aqui como 1 para 1, ó, que é o que estava aqui embaixo. Agora, quando eu for fazer esse desenho, por exemplo, o dobro do tamanho, como se eu fosse imprimir ele na escala 1 para 50, então eu vou ter que colocar a altura do texto pela metade. Então, no caso aqui, eu vou selecionar 2 para 1, para ele ficar pela metade, ó. Tá? E aí eu só dar um OK, ó. Então eu acrescentei na lista do escala anotativo mais um item aqui, mais um tipo de escala. Então o que vai acontecer? Ó, vou dar um ESC aqui. Quando aqui está 1 para 1, ele fica com a altura de texto que eu escolhi. Quando eu falar para ele imprimir na metade, ó, eu mudo, é só mudar aqui nessa chavinha na metade no outro valor que eu selecionei e ele já fica pela metade. Se eu escolher um outro qualquer que eu não escolhi, ele volta no original, tá? Mas olha só, aqui, quando eu quero imprimir pela metade, então eu jogo o Scale e aí o desenho vai dobrar de tamanho. E aí a altura do texto, que está pela metade, vai ficar proporcional, né? Então a mesma coisa com as cotas, ó. Vou voltar aqui no 1 para 1. Então, essas cotas aqui, elas são anotativo yes. E elas estão desse tamanho que eu desenhei, tamanho original, que é escala 1 para 1, que está marcado aqui embaixo. 3 pontinhos. Vou adicionar metade. Ok, ok. Então posso até fechar essa janela do Property se eu quiser. Posso dar ESC. E aí quando eu mudo aqui na chavinha para 2 para 1, ó, ou seja, pela metade, a escala já fica pela metade. Ó, por isso que eu deixei esse aqui ao lado, para a gente poder comparar. Ó, ele fica como se fosse na escala 1 para 50. Né? Então, é bem simples. Vou mostrar de uma outra maneira agora. Ó, vou selecionar todo esse daqui, vou digitar Properties, PR, e vou falar que ele não é. Ó, né? Vou voltar aqui e vou desfazer, tá? No. Opa, selecionei, escala anotativa, rota 100, no. E aqui, também, eu vou selecionar aqui, eu vou deletar, ok. Né? Ele não é, né? Não é mais escala anotativa. Então ele ficou meio estranho porque pequeno, inclusive, né? Por causa da chavinha aqui, ó. Como eu desfiz a associação no 2 para 1, então ele ficou meio estranho, ó. Ele está na cota 100
eu acabei meio que estragando a cota, né? Vou até dar Ctrl Z aqui, fiz isso para poder mostrar para vocês que antes de fazer isso eu tenho que deixar aqui no 1 para 1. Ó, tá no 1 para 1. Aí eu volto aqui, Properties, tá? E coloco aqui, ó, nos 3 pontinhos eu vou deletar esse aqui, ok, né? E eu falo que ele não é, ó. Então agora ele fica melhor. Então precisa tomar cuidado se você vai desfazer, né? Para desfazer no 1 para 1 aqui na escala original, que é o que a gente foi desenhando até agora. Quando eu seleciono um objeto também, ó, ele aparece esses 2 triângulos ali no ícone, né? Querendo dizer que tem mais do que uma escala associativa, anotativa associada ao objeto, ó. Então, por exemplo, aqui eu também vou pôr, primeiro eu vou na linha de baixo, deleto a outra opção, ok. E aqui na de cima eu ponho no, beleza, né? Então, vou começar de novo, ó, e vou fazer agora de uma outra maneira. Vou apagar esse aqui que já deu para entender a ideia. Terminei o meu desenho, ele está todo na escala 1 para 100, coloquei as cotas no padrão 1 para 100, coloquei a altura do texto no padrão 1 para 100, e aí agora eu vou, quero imprimir, por exemplo, na 1 para 50. Então, uma outra maneira de fazer, além dessa que eu acabei de mostrar, é você, antes de mexer com a escala anotativa, você vem aqui embaixo e coloca 1 para 100, ó, tá? Que é um padrão mais... fica mais fácil de você lembrar, né? Escala 1 para 100, é o que a gente está mais habituado. Aí sim, ó, coloquei ali 1 para 100, aí eu vou abrir o Properties. Eu preciso lembrar de olhar essa chavinha antes de configurar o Propriedades. Eu vou selecionar as minhas cotas e vou selecionar, com os dois ele não faz junto, ó. Vou selecionar as minhas cotas e aí eu vou anotativa, no, tá vendo? Não tem mais nenhuma linha embaixo. Eu vou por yes. Agora ele criou uma linha embaixo. Então agora eu vou falar que esse daqui, além da escala 1 para 100, eu vou adicionar a escala 1 para 50, ok. Vou adicionar, por exemplo, 1 para 20, ok. Tá? E ok de novo, para ele configurar. Aqui ele deu uma explodida na cota. Isso aqui é pau do AutoCAD mesmo, tá? Ele explode a cota de vez em quando a gente faz a anotativa. Também é uma outra coisa que precisa ser configurada melhor aí no programa, porque está dando bastante problema. Eu vou fazer assim para resolver esse problema. Eu vou voltar aqui no padrão das cotas, cota 100, Modify. É só você vir aqui nas linhas e você zera o Extend, ó. Essa linha ela está passando aqui. Ele está formatado para ponto 10, mas é melhor a gente zerar. E esse aqui também, ó. Ok, close, ó. Então agora ele não passa, a gente fala que ele tem que parar nessa linha, ele acaba não explodindo também, certo? Então, agora voltando, essa daqui também, ó. Escala anotativo, no, né? Embaixo já tem o Justify, mas eu vou, a hora que eu coloco yes, ele acrescenta um item, e aí eu venho aqui e clico nos 3 pontinhos e ponho adicionar. Então, como aqui embaixo já está 1 para 100, aqui eu vou por 1 para 50, ok. E aí eu vou adicionar uma outra escala, por exemplo, 1 para 20, ok, e ok de novo. E aí eu posso fechar essa janela. Então, o que está acontecendo? Quando eu passo perto, ó, aparece o símbolo, né, aqui também. Quando aqui está na 1 para 100, está tudo ok, está do jeito que eu desenhei. Quando eu mudo a chave aqui para 1 para 50, ó, ele já fica tudo pela metade. Quando eu coloco na 1 para 20, ó, ele também fica 1 para 20 em proporção à escala 1 para 100. Né? Então fica muito legal, muito fácil de trabalhar. Você não precisa cotar o seu desenho várias vezes, você não precisa ter vários estilos de cota, você não precisa vir aqui e criar o padrão 1 para 100, 1 para 50, 1 para 20, 1 para 10, você não precisa ter vários padrões, basta você ter um único padrão, 1 para 100, e falar que ele é anotativo. Só que você precisa fazer esse passo a passo de abrir o Properties e colocar os objetos como anotativos, senão ele não reconhece.
tá? A mesma coisa acontece com blocos e com tabelas, né? Blocos dinâmicos, tabelas. Então existem outros objetos que a gente também pode pôr como anotativo. Ó, vou pegar essa cadeira aqui e vou abrir o properties, ó, anotativo, no, né? Aqui, no. Ele não está fazendo desse aqui. Deixa eu ver. Chair name ring. É verdade. Ele deveria fazer, tá? Vou clicar duas vezes nele, vou dar um OK. E vou aqui. Cadê? Não, ele não tem aqui. Close block. Anotative. Ele não tá fazendo. Como anotativo.